Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. O suor escorria pela minha coluna, minhas mãos úmidas como se eu estivesse mergulhado no oceano. A igreja, antes um santuário de paz, agora parecia uma gaiola encolhendo. Eu estava lá, no altar, meu terno coçando como 1000 formigas marchando sobre minha pele. O ar estava denso, pesado com expectativa e o cheiro de lírios e incenso. Droga! Murmurei baixinho. Pensamentos, dúvidas, medos, eles eram uma tempestade em minha mente, mas um pensamento trovejava mais alto que os outros: eu estou realmente fazendo isso? O órgão irrompeu na marcha nupcial, um som que deveria ser alegre, agora parecendo o toque de um sino do juízo final. Olhei ao redor. Os bancos estavam lotados com um mar de rostos, amigos, família, conhecidos, alguns que mal conhecia. Seus sorrisos eram expectantes, alguns genuínos, outros pintados apenas para o dia. Câmeras piscavam, imortalizando meu momento de dúvida. Tudo bem, Matt, sussurrou Rick, meu padrinho, inclinando-se com um sorriso astuto. Seu cabelo estava penteado para trás, um contraste gritante com sua aparência usualmente desgrenhada. Acho que são só os nervos do casamento, respondi, tentando soar mais confiante do que me sentia. Minha voz, no entanto, traiu um tremor. A mãe de Julia, Senhora Henderson, chamou minha atenção da primeira fila. Seu olhar era de orgulho matronal, mas por baixo dele, eu sentia uma expectativa de ferro. Minha própria mãe estava sentada ao lado dela, enxugando os olhos com um lenço. Eles tinham transformado este casamento em seu projeto pessoal, um espetáculo de sua autoria. Então, lá estava ela, Julia. As portas no fundo da igreja se abriram, revelando-a em um vestido que brilhava como orvalho matinal ao sol. A multidão virou, um suspiro coletivo percorrendo a sala. Ela era uma visão, mas meu coração batia por todas as razões erradas. Lá vem seu futuro, amigo. Rick me cutucou de novo, um pouco forte demais. Sua risada era uma nota discordante na sinfonia de reverência. Enquanto Julia caminhava pelo corredor, seu pai ao lado dela, uma figura orgulhosa e estoica, cada passo que ela dava parecia uma contagem regressiva para uma vida da qual eu não tinha certeza de querer. Seus olhos encontraram os meus, cheios de amor e certeza, uma certeza que eu invejava. Ela é linda, não é? Murmurou Rick. Sim, ela é, consegui responder, com a garganta seca. A distância entre nós diminuía a cada passo dela. Minha mente corria, memórias, dúvidas, medos, todos se chocando. O sorriso acolhedor do padre parecia se estender para sempre, esperando selar meu destino. Vi a dama de honra de Julia, Helen, cujo sorriso não alcançava completamente os olhos. Ela sabia. Sabia do tumulto dentro de mim. Tínhamos compartilhado conversas demais à noite para que ela não soubesse. Julia finalmente parou diante de mim, sua mão alcançando a minha. Seu toque deveria me acalmar, mas enviou um jorro de pânico pelas minhas veias. Você realmente quer isso? Inclinei-me, sussurrando para que só ela pudesse ouvir. Seus olhos se arregalaram, um lampejo de confusão passando por eles. Sim, claro que sim. E você? Olhei para ela, depois para a multidão, depois para Rick, cuja expressão tinha mudado de diversão para preocupação. Eu. As palavras não vinham. A sala girava, e por um momento, pensei que desmaiaria. Matt, você está bem? A voz de Rick era uma linha de vida, mas uma que eu não tinha certeza de querer agarrar. O padre pigarreou, um leve empurrão para prosseguir. Mas eu fiquei lá, paralisado. O peso do momento, o peso de uma decisão de vida sobre mim. A igreja, Julia, os olhos expectantes, era tudo demais. Demais para uma decisão da qual eu não tinha mais certeza. Meu coração batia, um tambor de desgraça iminente, enquanto eu estava à beira de uma decisão que mudaria a vida, minhas próximas palavras prontas para mudar tudo. O relógio da igreja tic-taqueava, um metrônomo implacável contra o pano de fundo do meu coração acelerado. A mão de Julia na minha sentia-se tanto como uma âncora quanto uma corrente. Seus olhos,
Poços de expectativa buscavam nos meus uma resposta que eu não podia dar. Matt, você está bem? A voz de Julia era uma suave melodia, entrelaçada com preocupação. A congregação se movia inquieta, um murmúrio ondulando pela multidão. Julia, eu. As palavras eram desertoras no campo de batalha da minha mente. Lancei um olhar para Rick, seu rosto agora marcado pela preocupação. Ei, cara, você consegue, sussurrou Rick, apertando meu ombro em um gesto reconfortante. Mas seus olhos traíam sua dúvida. Ao nosso redor, as janelas de vidro colorido da igreja lançavam um caleidoscópio de cores, um vívido contraste com a tempestade cinzenta que se formava dentro de mim. O padre, um homem idoso com um sorriso paciente, acenou encorajadoramente. Mateus, estamos esperando, ele entoou, sua voz um leve empurrão no ar pesado. O aperto de Julia se intensificou, suas unhas cravando em minha palma. Mateus, por favor, fale comigo. O que há de errado? Olhei em seus olhos, essas belas janelas para uma alma que eu temia estilhaçar. Julia, não sei se posso fazer isso, confessei, minha voz mal ultrapassando um sussurro. A igreja inteira suspirou coletivamente, uma onda de incredulidade varrendo o recinto. O rosto de Julia perdeu a cor, seus olhos se arregalaram em choque. Não pode fazer o quê, Mateus? Casar comigo? Sua voz se quebrou, um fio frágil no silêncio tenso. Julia, eu. As palavras ficaram presas na minha garganta, um nó de verdades não ditas e dúvidas enterradas. Rick se inclinou, sua voz urgente. Matt, pense nisso. Você a ama, certo? Não deixe o nervosismo arruinar sua vida. A mãe de Julia se levantou, seu rosto uma máscara de indignação. Mateus, qual é o significado disso? Fale. Os olhos da minha mãe estavam arregalados de horror, suas mãos juntas em uma oração silenciosa. A congregação era um borrão, um mar de rostos nadando na minha visão. Preciso de um momento. Só um momento. Gaguejei, soltando a mão de Julia. Era como soltar uma linha de vida. Virei-me, minhas pernas movendo-se por conta própria. Ouvi a voz de Julia, um apelo desesperado. Mateus, não faça isso. Mas já era tarde demais. Eu estava me afastando, cada passo um batimento pesado no caos silencioso da igreja. A porta lateral me chamava, um portal para escapar. Eu podia ouvir os sussurros, os murmúrios chocados, os soluços abafados. Mas tudo era distante, ruído de fundo para o rugido nos meus ouvidos. Empurrei a porta aberta, pisando na luz cegante do sol. O ar fresco me atingiu como uma onda, um contraste gritante com a atmosfera sufocante que eu havia deixado para trás. Minhas respirações vinham em arquejos irregulares, um homem se afogando em dúvidas e medo. Encontrei-me correndo, meus pés batendo contra o caminho de pedras. Os sinos da igreja soavam, um lembrete zombeteiro do caos que eu acabará de causar. Não olhei para trás, não podia olhar para trás. Através do antigo cemitério, corri, passando por lápides que se erguiam como juízes silenciosos. Meu coração trovejava, ecoando o caos dos meus pensamentos. O que eu fiz? Pensei, mas a pergunta era uma pedra pulando sobre as águas turbulentas da minha consciência. Saltei a cerca do cemitério, aterrissando desajeitadamente do outro lado. A dor física era uma distração bem-vinda do tumulto interior. Tropecei pelo jardim do Sr. Johnson, pisoteando suas rosas premiadas, sem me importar com a destruição que deixava para trás. A rua se aproximava, uma paisagem familiar, mas alienígena. Meu caminhão estava lá, um companheiro silencioso e fiel em meio ao caos. Procurei pelas chaves, minhas mãos tremendo, o metal frio contra minha palma suada. Ao subir no caminhão, a realidade das minhas ações me atingiu. Eu havia me afastado de Julia, de um futuro planejado e esperado. Eu havia despedaçado expectativas, partido corações, incluindo, talvez, o meu próprio. Mas a decisão estava tomada, irrevogável, um caminho escolhido em um momento de verdade avassaladora. Dei a partida no motor, o ronco um tambor constante ao ritmo da minha nova realidade. O caminho à frente era incerto, o destino desconhecido, mas a jornada havia começado, uma jornada longe de uma vida que eu deveria viver,
em direção a uma vida que ainda tinha que descobrir. O motor do caminhão ronronava sob mim, um ritmo constante contra a cacofonia dos meus pensamentos enquanto eu dirigia sem rumo. A estrada se estendia, uma fita desenrolando pela paisagem, cada curva me afastando mais da igreja, de Júlia, da vida que eu deveria abraçar. Eu não conseguia tirar da cabeça a imagem do rosto chocado de Júlia, a dor em seus olhos. Isso me roía, um lembrete implacável da dor que eu havia causado. Mas, no fundo, uma dor diferente fermentava e um segredo, uma verdade que eu havia mantido enterrada. Meu telefone vibrava incessantemente, um coro de chamadas e mensagens, cada uma exigindo uma explicação que eu não estava pronto para dar. Ignorando a vibração insistente, eu me concentrei na estrada, o mundo externo um borrão de verde e cinza. Finalmente, parei o caminhão, o peso do que eu precisava fazer se assentando em meus ombros como um manto de chumbo. Respirei fundo e abri meu laptop. A tela brilhou, um portal para a revelação que eu estava prestes a desencadear. Meus dedos pairavam sobre o teclado, tremendo. Era isso, o ponto sem retorno. Com o coração pesado, abri o arquivo de vídeo, aquele que tinha atormentado minha consciência por semanas. O primeiro clipe começou, mostrando Júlia rindo com suas amigas, a alegria despreocupada da noite antes do seu casamento. Era um contraste gritante com a verdade que estava prestes a ser revelada. Passei para o próximo clipe, meu coração batendo forte. Lá estava ela, Júlia, em uma posição comprometedora com ninguém menos que meu melhor amigo, Rick. O vídeo era claro, inegável. O riso, a proximidade, a traição, tudo estava lá. O último clipe foi o mais difícil de assistir. Júlia e sua dama de honra, Ellen, a conversa delas um sussurro abafado sob as imagens condenatórias. Hesitei, o cursor piscando acusadoramente. Eu poderia realmente fazer isso? Expor a verdade da maneira mais brutal possível? Mas a raiva, o senso de traição, me impulsionaram para a frente. Me perdoe, sussurrei para ninguém, pressionando o botão de enviar. O ato estava feito. O vídeo, junto com uma mensagem sucinta, voou pelo éter digital, indo para nossos amigos, família, todos conectados ao casamento. A reação foi imediata. Meu telefone explodiu, uma erupção vulcânica de chamadas e mensagens. Assisti, entorpecido, enquanto a tela se iluminava com nomes de Júlia, Rick, meus pais, amigos e cada um lembrete da teia de mentiras e verdades que eu acabará de despedaçar. Eu não podia responder, não podia enfrentá-los, ainda não. Liguei o caminhão novamente e segui em frente, a paisagem um borrão, minha mente uma tempestade. O telefone tocou novamente, desta vez com o nome de Rick piscando na tela. Atendi, minha voz uma casca vazia. Matt, o que diabos você fez? A voz de Rick era uma mistura de raiva e incredulidade. Eles precisavam saber, Rick. Você. Júlia. Como puderam? Minha voz se quebrou, as palavras uma mistura de dor e raiva. Matt, não é o que você pensa. Por favor, vamos conversar sobre isso, Rick implorou, mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. Não, Rick. Não há mais nada a dizer. Desliguei, a finalidade do ato ecoando no silêncio do caminhão. Enquanto dirigia, o sol começava a se pôr, lançando longas sombras pela estrada. Minha mente repassava o dia, o momento no altar, a decisão, a revelação. Eu havia derrubado a fachada, exposto às mentiras, mas a que custo? Agora estava sozinho, em uma estrada que me afastava de um passado doloroso demais para se agarrar, mas muito significativo para deixar completamente para trás. A revelação, embora libertadora em sua verdade, deixou um rastro de destruição em seu caminho. E eu, o portador dessa verdade, agora era uma figura solitária, dirigindo para o crepúsculo de um futuro incerto. A estrada à frente era um borrão, cada marco de milha um lembrete da distância que eu estava colocando entre mim e a vida que acabará de deixar em pedaços. Minha mente era um turbilhão de emoções, mas acima de tudo, havia uma estranha sensação de vazio, um vazio onde antes residia a certeza. O impacto das minhas ações começava a tomar forma, uma tempestade iminente no horizonte da minha vida. Meu telefone, antes um mero aparelho,
transformou-se em um incansável farol de acusação. Chamadas e mensagens inundavam o aparelho, cada tom um golpe agudo na minha consciência. Olhei para a tela, era Rick novamente. Sua persistência me corroía, um lembrete implacável da traição. Com um suspiro profundo, atendi. Matt, você desencadeou o inferno. A voz de Rick estava tensa, quase irreconhecível. Eu tinha que fazer isso, Rick. Eles mereciam saber a verdade, respondi, minha voz firme, mas minhas mãos tremiam no volante. Verdade? Você destruiu a Júlia. E quanto a nós? Nossa amizade? Suas palavras eram como balas, cada uma acertando o seu alvo. Nossa amizade morreu no momento em que você me traiu, disse friamente, sentindo os últimos fios do nosso vínculo se rompendo. Antes que Rick pudesse responder, outra chamada soou. Era Mike, outro amigo próximo. Mudei a chamada. Matt, cara, o que você fez? O casamento se transformou em uma zona de guerra. A voz de Mike era uma mistura de incredulidade e preocupação. Está tudo aí, Mike. Tudo. Eu não podia seguir em frente, não com o que eu sabia, confessei, o peso das minhas palavras pressionando sobre mim. Jesus, Matt. Isso é. Eu nem sei o que dizer, murmurou Mike. Encerrei a chamada, um sentimento de isolamento me envolvendo como um manto frio. A estrada se estendia, um caminho para lugar nenhum. De repente, meu telefone tocou novamente. Desta vez, era a Júlia. Meu coração deu um salto. Parte de mim queria ignorar a chamada, fugir de tudo e de todos. Mas eu não podia. Eu devia isso a ela. Mateus, por quê? Sua voz era um sussurro quebrado, cada palavra carregada de dor. Júlia, me desculpe. Eu não podia fingir, não depois do que eu soube, disse, minha voz mal ultrapassando um sussurro. O que tivemos, foi tudo uma mentira. Sua voz se quebrou, o som me rasgando por dentro. Não, Júlia. Foi real, pelo menos para mim. Mas eu vi os vídeos e com o Rick. Houve uma inalação aguda do outro lado. Mateus, você não entende. Não era o que parecia. A chamada terminou abruptamente, deixando um silêncio ensurdecedor em seu rastro. Confusão girava dentro de mim, misturando-se com os restos de raiva e traição. E se eu tivesse entendido mal? O pensamento era uma pequena faísca na escuridão, rapidamente extinta pela avassaladora sensação de traição. Segui dirigindo, a noite envolvendo o mundo ao meu redor. Os postes de luz piscavam ao passar, cada um lançando uma breve iluminação em minha jornada solitária. Eu estava sozinho, verdadeiramente sozinho, tanto no sentido físico quanto na paisagem da minha vida. O impacto estava apenas começando, uma cascata de consequências que eu ainda não conseguia compreender totalmente. A revelação havia sido um momento de verdade, mas a verdade, eu estava começando a perceber, era uma espada de dois gumes, capaz de cortar ambos os lados. Saí da estrada principal, dirigindo sem rumo pela noite. As luzes da cidade desapareceram atrás de mim, e me encontrei em uma estrada rural desolada, a escuridão um pano de fundo adequado para a turbulência interior. O impacto era apenas o começo, o primeiro capítulo de uma história que tomara um rumo inesperado. Para onde levaria? Eu não sabia. Tudo o que sabia era que o caminho à frente era incerto, uma jornada para o desconhecido, e eu era seu único viajante. A noite se envolveu em mim como um sudário, a escuridão refletindo a turbulência interior. A estrada sob os pneus do caminhão era uma companheira constante, seu zumbido monótono um pano de fundo para meus pensamentos acelerados. Eu havia deixado a cidade bem para trás, as luzes diminuindo até se tornarem meros pontos no meu espelho retrovisor. O peso das últimas horas pesava sobre mim. O telefone, antes uma fonte de notificações incessantes, agora jazia em silêncio, tendo esgotado sua enxurrada de chamadas e mensagens. Foi nesta solidão que me vi lutando com os fantasmas de decisões tomadas e caminhos não escolhidos. De repente, meu telefone ganhou vida novamente. A tela piscou com o nome do meu pai, cortando o silêncio. Meu coração afundou. Esta era uma confrontação que eu não podia evitar. Com um suspiro profundo, atendi. Mateus, filho, o que diabos você fez? Sua voz era uma mistura de raiva e incredulidade,
Um pai lutando para compreender as ações do filho. Pai, eu descobri sobre a Júlia e o Rick. Eu não pude levar adiante. Respondi, minha voz mal se sustentando. Filho, você causou uma tempestade. Humilhou a si mesmo, a Júlia, nossas famílias. Era essa a única maneira? Sua decepção era palpável, um peso pressionando sobre mim. Eu tinha que ser verdadeiro comigo mesmo, pai. Não podia viver uma mentira. As palavras pareciam inadequadas, muito simples para a complexidade do que eu estava sentindo. Houve uma pausa, pesada e carregada de palavras não ditas. Sua mãe está desesperada. E a família da Júlia e eles estão exigindo respostas. Eu sei, pai, eu sei. Eu preciso de tempo para pensar, para resolver as coisas, disse, um apelo por compreensão na minha voz. Tempo é um luxo, filho. Mas lembre-se, estamos aqui. Sua mãe e eu, e apesar de tudo, estamos aqui por você, ele disse, a raiva se suavizando em preocupação. Ao terminar a chamada, a finalidade das palavras do meu pai ecoou na cabine do caminhão. O confronto com o meu passado não era apenas sobre a Júlia ou o casamento, era sobre quem eu era e o tipo de homem que eu queria ser. A estrada à frente se estendia na escuridão, uma metáfora para o caminho que minha vida havia tomado. Eu dirigia sem direção, à noite um canvas para meus pensamentos. Memórias de Júlia, do nosso tempo juntos, se reproduziam na minha mente como um filme em repetição. Os bons momentos, as risadas, o amor, tudo agora contaminado pela revelação em minhas ações subsequentes. Meu telefone tocou novamente, tirando-me dos meus devaneios. Era minha mãe. O som da voz dela era como um bálsamo, mas também um lembrete da dor que eu havia causado. Mateus, por favor, volte para casa. Precisamos conversar, entender, ela disse, sua voz uma mistura de tristeza e cuidado maternal. Eu vou, mãe. Só preciso de um tempo para clarear a cabeça, respondi, contendo a emoção que ameaçava me sobrecarregar. Fique seguro, filho. Nós te amamos, não importa o que, ela disse antes de desligar. A estrada virou, levando-me por uma densa floresta. As árvores, como sentinelas, alinhavam o caminho, seus galhos uma silhueta contra o céu estrelado. Eu me sentia pequeno, insignificante no grande esquema das coisas. Minhas ações, minhas decisões, desencadearam uma série de eventos que eu não conseguia controlar ou prever. Ao amanhecer começar a romper, a primeira luz rastejando sobre o horizonte, encontrei-me numa encruzilhada. Literal e figurativamente. Um caminho levava de volta à cidade, ao confronto e à resolução. O outro, para o desconhecido, uma chance de escapar, de começar de novo. O confronto com meu passado não era apenas sobre enfrentar minha família ou Júlia, era sobre enfrentar a mim mesmo, confrontar as verdades que eu havia ignorado e as mentiras que eu havia vivido. As escolhas que fiz me levaram até aqui, a este momento, esta decisão. O céu clareava, um novo dia nascendo, cheio de possibilidades e incertezas. O passado não podia ser mudado, mas o futuro ainda estava por ser escrito. O confronto com meu passado era apenas o começo, o primeiro passo numa jornada de autodescoberta e redenção. E conforme o sol se erguia, lançando sua luz dourada no caminho à frente, eu sabia que era hora de tomar uma decisão, de decidir a direção da minha vida. Os primeiros raios da alvorada romperam o horizonte, pintando o céu de tons de laranja e rosa. Eu estava lá no meu caminhão na encruzilhada, com o motor em marcha lenta, enquanto um novo dia se anunciava. A noite havia sido longa, uma jornada por memórias e arrependimentos, mas com a luz da manhã veio uma sensação de clareza. Tomei uma decisão. Virando o caminhão para o caminho menos percorrido, senti um peso se levantar dos meus ombros. Era hora de um novo começo, um recomeço longe do caos e da dor que havia deixado para trás. A estrada aqui era menos definida, serpenteando pelo campo. Campos de trigo e milho balançavam suavemente na brisa da manhã, um contraste pacífico com a tempestade que havia rugido em meu coração. Abaixei a janela, deixando o ar fresco e nítido encher a cabine, limpando os resquícios da turbulência da noite anterior. Conforme dirigia, minha mente vagava pelo futuro. Era uma tela em branco, uma história ainda não escrita à espera de se desdobrar.
As possibilidades eram tanto estimulantes quanto intimidadoras. Pensei em recomeçar, talvez em uma nova cidade, um novo emprego, uma nova vida. Meu telefone, silencioso nas últimas horas, vibrou com uma mensagem. Era de Ellen, a dama de honra de Julia. Matt, você está bem? Todos estamos preocupados. Hesitei. Depois respondi: estou bem, Ellen. Só preciso de algum tempo. Era a verdade, ou pelo menos tanto quanto eu estava disposto a compartilhar. A estrada me levou por pequenas cidades, cada uma com seu próprio caráter e charme. Parei em uma lanchonete em uma dessas cidades, um lugarzinho pitoresco com uma placa que dizia os genes de Ner. Lá dentro, o cheiro de café e bacon enchia o ar, um aroma reconfortante que me lembrava tempos mais simples. Sentei-me no balcão, o banco de vinil chiando sob meu peso. A garçonete, uma mulher de meia idade com um sorriso caloroso, se aproximou. O que posso te servir, querido? Ela perguntou. Só café, obrigado, respondi, minha voz áspera pela falta de sono. Ela serviu uma xícara fumegante e a colocou na minha frente. Parece que você passou por muita coisa. Quer falar sobre isso? Seus olhos eram gentis, convidativos. Balancei a cabeça, tomando um gole do café quente. Só de passagem, eu disse, embora uma parte de mim quisesse contar tudo, compartilhar o fardo da minha história. O café estava bom, forte e amargo, um contraste marcante com a doçura da manhã. Fiquei ali por um tempo, perdido em pensamentos, o burburinho da lanchonete um zumbido distante. Eventualmente, paguei e saí, agradecendo a garçonete com um pequeno sorriso. A estrada aberta me chamava novamente, um canto de sereia de novos começos e futuros inexplorados. Conforme dirigia, o sol subia mais alto no céu, seus raios aquecendo a terra. Senti uma sensação de liberdade, uma libertação das correntes do passado. O caminho à frente era incerto, cheio de desafios e oportunidades, mas eu estava pronto para enfrentá-los. Os últimos dias haviam sido um turbilhão de emoções, um final tumultuado para um capítulo da minha vida. Mas agora, enquanto dirigia sob o céu amplo e aberto, percebi que todo fim também é um começo. Esta era minha chance de recomeçar, de construir uma vida em meus próprios termos. Não sabia para onde esta estrada me levaria, mas estava ansioso para descobrir. A cada milha, deixava o passado mais para trás, adentrando um futuro que era meu para moldar. A jornada não seria fácil, mas era a minha, e isso fazia toda a diferença. Conforme a paisagem mudava, colinas onduladas dando lugar a planícies abertas, senti uma sensação de antecipação, de excitação pelo que estava por vir. Este era o meu novo começo, um caminho forjado por minhas próprias escolhas, e eu estava pronto para ver onde ele me levaria.